Hoje a gente vai analisar cabalisticamente uma lei da Torá conhecida como a lei da mulher violentada no campo. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Kitetse, hoje focando nos parágrafos 68 e 69 do Zohar, oitavo ano de leitura. Bom, só eu queria falar uma coisinha antes até de entrar nos parágrafos de hoje. Semana que vem a gente vai estar lendo uma porção do Zohar, que chama Kitavô, que não tem Zohar diário. Então quando isso acontece, né, quando não tem Zohar, geralmente eu pego outros trechos do Zohar para ler. Mas eu queria fazer uma semana diferente. Eu queria tentar fazer alguma semana dedicada a algo, né, de segunda a sexta, tratando algum tema. Então, vou pedir um favor de vocês, meus ouvintes, meus seguidores aqui no YouTube. Se vocês tiverem alguma ideia, né, do que pode ser a semana que vem, uma semana especial, vocês me digam. Então, no passado, por exemplo, eu já fiz às vezes uma semana especial falando de filmes, de Kabbalah, fiz de piada, fiz acho que de poesia uma vez. Enfim, se vocês tiverem alguma ideia, deixa já aqui no comentário e a semana que vem eu aproveito que não tem um Zohar para fazer essa semana especial, tá bom? Bom, nesses parágrafos que nós estamos lendo, né, que 68 e 69, aparece a lei que eu mencionei ali antes da vinheta, que é a da mulher violentada no campo. Basicamente a lei diz o seguinte: se acontecer de uma mulher israelita ser violentada no campo, né, ou seja, num lugar assim deserto, longe das cidades, você tem que fazer todo um procedimento ali jurídico, chamar os anciãos da cidade, os juízes, para descobrir o que aconteceu com essa mulher, né? E tentar descobrir de que cidade era o atacante, ver as cidades mais próximas, esse tipo de coisa. E a expressão que a Torá descreve para falar desse incidente é muito pungente e pega a mentalidade do Zohar, né? Ele diz o seguinte, que essa mulher é encontrada no campo, então já violentada, talvez sangrando, machucada, por exemplo, né? E essa mulher, ela gritou e não foi ouvida. E que isso é o que tem que disparar o processo jurídico, vamos chamar assim, ou de justiça social aí no círculo dessa sociedade israelita. E não teve ninguém que a salvasse, né? Ela gritava e ninguém a ouvia, ela gritava e ninguém a salvava. Bom, e aí o Zohar vai dizer que, na verdade, esta mulher sendo violentada no campo é uma metáfora para nós mesmos, né? Nós vivemos como se fosse num campo, o nosso mundo de Malhut é chamado de um campo, um lugar desolado, um lugar de sofrimento, desolado no sentido de não ter a presença divina, e muitas vezes nós somos violentados pela vida, né? Nós somos violentados pelas condições sociais, pelas condições econômicas e culturais, e naturalmente a gente às vezes grita e clama, né, para que alguém nos ajude, mas não sempre a gente é ouvido. Então o Zohar traz aí uma imagem muito forte, né, de que infelizmente a gente vive num mundo em que há sofrimento, e não só há sofrimento, mas às vezes não há muita ajuda para esse sofrimento. Muitas vezes o Zohar está dizendo basicamente, você vai clamar para Deus e não necessariamente vai ser ouvido, né? Infelizmente a gente sabe que essa é uma realidade. Seria muito bom se fosse como a gente aprende nas aulas de religião, né? Olha, reze para Deus que Deus vai te ouvir, que Deus vai te atender. O Zohar tem uma visão um pouco mais pragmática. Não sempre. Pode ser que te atenda, pode ser que não. E aí o Zohar explica então por que isso pode acontecer, né? Basicamente, como eu estava falando, porque nós vivemos num mundo desolado, num mundo onde a presença divina é um pouco mais difícil de chegar, né? Em termos de Zohar, a gente diz que não existe uma unificação entre o nosso mundo físico e o mundo espiritual, onde Deus habitaria, digamos assim. Então muitas vezes a gente grita e a nossa voz não chega nas alturas, né? Bom, e aí o Zohar está tentando, claro, para sair também dessa visão pessimista, ver o que a gente pode fazer para isso, né? E o Zohar diz que depende de nós melhorar esta unificação. Nós que somos essa jovem, essa moça violentada no campo, temos que tentar ativar, como diz o versículo da Torá, então um sistema de justiça social. Se eu perceber que o meu grito não está fazendo efeito e não está invocando o que eu preciso então pelo menos mobilizar as forças, não vou chamar de políticas, mas as forças mundanas, para que algo possa ser feito para me ajudar, né? Já que eu estou vivendo num mundo onde talvez não exista interferência divina tão grande como eu queria, Deus não vai aparecer e fazer um milagre, então eu tenho que ver no meu mundo físico o que eu posso fazer para melhorar. Essa é a ideia, né? Então chamar os anciãos, chamar os sábios, chamar os juízes, ver de quem é a culpa e instaurar aí, digamos, uma causa no mundo mundano.
Tá? E inclusive aí o Zohar entra e diz que isso é um pouco do significado da própria terra de Israel. Né? Você fazer desse mundo virar um pouco a terra de Israel, essa terra fica santificada. Quando você vê uma mulher que foi violentada gritando e ninguém acudiu, e você faz algo para mudar isso. Né? Não esperando que Deus intervenha, não esperando uma interferência milagrosa, né? Mas mudando a realidade. E aí o Zohar acaba ligando com mais dois assuntos, veja como são dois parágrafos ricos, né? Dizendo que foi exatamente o que Moisés tentou fazer na sua época, quando ele viu, por exemplo, os escravos israelitas clamando, né? Gritando. Então a gente tem essa descrição na Bíblia, que ele era ainda nobre, né? Da corte egípcia, um dia andando ali pelas construções egípcias, onde ficavam os escravos, viu um escravo sendo chicoteado, e olha que interessante, Moisés não esperou que Deus fizesse alguma intervenção, alguma coisa. Ele já começou a ver o que ele podia fazer para agir. Inclusive, de uma maneira bem violenta, ele mata esse primeiro egípcio, né, capataz, que ele vê chicoteando o escravo. E depois é que aparece a interferência divina. Então o Zohar traz essa ideia. Primeiro nós agimos, primeiro nós fazemos alguma mudança aqui no mundo social. E aí Deus se junta a nós e fala: tô gostando do que você está fazendo. Então agora que você iniciou um processo, conte comigo, eu vou com você, eu vou te mandar, vou te dar sinais, né? E aí acontece tudo o que acontece com Moisés. Então ele volta para o Egito, faz as 10 pragas e tudo mais. Bom, e aí o segundo conceito que eu falei, só para encerrando o vídeo, e já sei que está ficando meio longo, é isso que, segundo o Zohar, vai trazer a redenção final. Quando a gente fala de era messiânica, mundo vindouro, a redenção mesmo, né? O Zohar diz que é isso que inicia a redenção. Então, novamente, a gente não tem que ficar esperando que Deus mande essa redenção e nós ficamos aqui passivamente esperando, né? Que essa redenção não vem, digamos, de cima para baixo. Não, nós temos que ver onde há mulheres violentadas gritando, por assim dizer, onde que esses sofrimentos estão se dando e instaurar mudanças no mundo. Uma vez que a gente começa a instaurar essas coisas, Deus aparece, Deus manda seu Messias, seu mensageiro, manda o profeta Elias, manda o próprio Moisés como arautos, né, como anunciadores desse Messias. E aí sim o mundo consegue chegar nessa era final de redenção. Um bom dia a todos e tudo de bom.